Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Meu nome é Alan Gripes, sou diretor de redação do Globo. Queria dar as boas-vindas a vocês aqui. Essa é a segunda edição do nosso evento E Agora Brasil de 2019, a primeira aqui em Brasília. Por isso é um prazer muito grande para a gente estar fazendo esse evento. Não tenho nenhuma dúvida em dizer que certamente e nós temos, para quem em cada uma das mesas, a gente vai ter uma exposição inicial e depois algumas perguntas feitas pelos mediadores e depois a gente abre para o... Funciona da seguinte forma: os jornalistas do Globo são são anfitriões de cada mesa e eles podem direcionar as perguntas das mesas, mas eu pediria que a gente, para a organização do nosso debate, fizesse as perguntas para a gente dar início ao nosso debate. Bom debate a todos. Espero que tenha muita sinceridade. Então, vou começar pedindo ao ministro Paulo Guedes que fale inicialmente. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Traçar uma história estilizada, rápida, só para facilitar a compreensão e dar a partida na nossa conversa. Acho natural, depois de 20 anos de regime militar, era absolutamente natural que na nossa redemocratização houvesse governos sucessivos social-democratas, de centro-esquerda, alianças políticas de centro-esquerda. Absolutamente natural, principalmente porque o regime militar tinha investido muito em infraestrutura, máquinas, equipamentos, instalações industriais, através de empresas estatais, Telebrás, Eletrobras, Cidebrás, Nuclebras, Portobras. E era natural e meritório que na redemocratização, e está isso inscrito lá na Constituição de 88, a ênfase fosse em capital humano, resgate da dívida social, saúde, educação, o dinheiro fosse carimbado e tivéssemos, então, uma hegemonia dessa forma de pensamento. Nada ideológico, nada simples, tudo muito sereno, muito simples, muito natural. Primeiro o PMDB, doutor Ulisses, depois do Mário Covas, depois uma costela caída que vira o PSDB, depois em busca de ética, transparência, o PT, tudo natural. E o grande desafio que eu acho que nós não conseguimos, e eu chamo esse processo de uma transição incompleta, muito meritória, porém ainda que incompleta, porque nós perdemos muito tempo, nós giramos em círculo algum tempo,
Do ponto de vista técnico, nós sofremos da descoordenação entre monetário e fiscal. Então, quando você fica com o fiscal solto e tentando o aperto monetário, você está o tempo inteiro com juro alto, sai correndo atrás com impostos, aí derrapa no meio do caminho algumas vezes, acaba criando contribuições não compartilhadas com estados e municípios. Então, você acaba dificultando a transição daquele Estado máquina robesiano do regime militar para o Estado vontade do povo russoniano da democracia emergente, atendendo às legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente. Então, uma pauta meritória, que é botar dinheiro para a educação, para a saúde, isso estava não só inscrito na Constituição, como também a descentralização de recursos. Estava lá na Constituição de 88 também. Ó, não só nós vamos desviar o dinheiro agora para educação, saúde, etc., de forma descentralizada, porque a concentração de poderes e recursos, que é típica de política econômica, porque os gastos partiram na frente, então o governo já estava lá no final reciclando petrodólares, o governo Gás entrou numa sequência de crises cambiais, quer dizer, preparou as condições para uma sequência de crises cambiais, cujas consequências temos até hoje. O país tem que ter 400 bilhões de dólares de reserva, porque toda hora tinha crise cambial. E isso é quase que uma disfunção no regime de câmbio flexível. Você ter 400 bilhões de dólares com um regime de câmbio flexível é uma disfunção. Te permite falsificar resultado de eleição, vender 50, 60 bilhões, seja de swap, seja de reserva, para eleger quem você queira. Então, é quase uma disfunção, é quase um negócio paradoxal. O nível de reserva desejado seria muito mais baixo se houvesse esse estudo feito antes. Da mesma forma, o governo Figueiredo, que foi o último, então, excesso de gastos de uma fantasia nova. Agora era plante que o João garante, conta aberta no orçamento monetário, agricultura. Na verdade, era quase que uma campanha presidencial. E a inflação começa a subir. Vem os civis, e exatamente como na caverna, que é o dragão inflacionário girando lá, correndo de um lado para o outro. Mas tem as sombras na caverna. E as sombras na caverna são preços que são reajustados anualmente, passam a ser reajustados semestralmente, mensalmente, semanalmente, diariamente. Os homens vão, em seu conhecimento incompleto, vão lá e congelam uma sombra na parede. É o congelamento de preço, é o plano cruzado. Um pouco depois congelam outra sombra na parede da caverna. Justamente como a inflação continua a subir, os horizontes de investimento de poupança que eram de um ano passam a 6 meses, 3 meses, 1 mês, uma semana e o overnight. E o Brasil vira o país do overnight. E, de novo, uma sombra, uma manifestação, um epifenômeno, um sintoma, que os agentes econômicos são racionais e começam a encurtar a memória e cai todo mundo na vida de um dia. É um dia, o overnight, um dia, todo dia sobem os reajustes de preço também. E nós passamos aí 2, 3, 4, 5 anos congelando. Apoiando, dizendo da potência do plano, de como era importante, porque ele descobriu a dimensão monetária do fenômeno. Só que continuava solto o aspecto fiscal. Então, os juros vão lá em cima e nós continuamos com o problema dos gastos públicos em expansão. E aí começamos a subir os impostos também. Bom, o resumo desses 40 anos de história é que tem um vilão nesses 40 anos. É o descontrole dos gastos públicos. E coisas que eram virtuosas começam a parecer defeituosas. Gastar o dinheiro com saúde e educação é virtuoso. Carimbado, indexado, etc. Hoje, todo mundo fala, poxa, será que é isso mesmo?
que a gente quer. Salários é a mesma coisa. Salários, em geral, indexados num tempo de inflação muito virtuoso. Hoje, será que a gente quer que esteja tudo vinculado, indexado? Pergunta-se nós. Bom, então, para alguém que é do ramo, que viveu isso, conhece, sabia, não precisamos combinar nada. Mercados e democracia têm uma estrutura semelhante. São núcleos de inteligência sem combinar nada. Então, na hora que é certo, começa a política, acontece um impeachment. Primeiro à direita. A escalada de gasto público continua como um convite à esquerda. À esquerda. Aperfeiçoamento institucional. Da mesma forma, depois do Plano Real, aprendemos a potência do fenômeno monetário e evoluímos gradualmente para um sistema de metas de inflação. De forma não republicana. Desperta o judiciário. E a guilhotina midiática, que ninguém combinou, insere. Centralizado. Isso é Tocqueville, o liberal, mostrando como a mula sem cabeça, que é um organismo centralizado, você pode tirar a cabeça, tira a cabeça do rei. O Danton corta a cabeça do rei. Logo depois é a do Danton. Logo depois é a do Robespierre. E a coisa não para. Vem o Napoleão e reassume o comando dos recursos centralizados e os poderes concentrados. Essa história é comum, já aconteceu várias vezes. Ao contrário, dizia o Tocqueville também na época, dos organismos descentralizados, que são as economias de mercado de um lado, como fenômeno de coordenação econômica, e são as democracias como fenômeno de coordenação política. Então, as virtudes da descentralização são muitas. É natural que, ao longo da democracia, nós tentássemos fazer essa descentralização. Mas nos perdemos no combate à hiperinflação. Levamos tanto tempo, passou tanto tempo, que nós acabamos deixando as digitais de tudo isso durante o processo. Por isso, o que eu acho que aconteceu? Ao contrário de todo mundo que estava num clima assim, mundo durante a eleição, eu acho uma democracia. Acredito no trabalho de todos vocês, não só de mídia, como dos jornalistas, como é uma história virtuosa de desenvolvimento e aperfeiçoamento de direita, ou a centro-direita. Qual é o problema? É irrecorrível, é incontornável, é um fato político. Foram 30 anos de governo de centro-esquerda, em colorações diferentes. Isso está escrito nos meus artigos do Globo ao longo de 20 anos. O social-democrata reformista, que é o Ciro Gomes, social-democrata populista, que é o Lula, de eu chamar de chão de fábrica o Lula, não chamar de populista. Social-democrata de chão de fábrica, tem o punhos de renda, que é a variante tucana, tem o populista, na época esse sim era o garotinho, tem o social-democrata, só tinha isso. E eu tive que votar 30 anos assim, sem problema nenhum, porque eu acredito que eu estou numa democracia. Qual é o problema de, eventualmente, um outro lado ganhar? Qual é o problema? Nenhum. Que campanha
hiperinflação, congelamento de preço, moratória, juros na lua, impostos excessivos, são fenômenos que vivem